Olá pessoal, tudo bom com vocês? Eu sou o professor Daniel Vitor, professor de redação do Colégio Farias Brito, e hoje eu vou fazer um breve comentário acerca da prova de redação que foi aplicada hoje na segunda fase do vestibular 2024 do ITA, o Instituto Tecnológico de Aeronáutica. Pessoal, a gente ficou muito feliz quando vimos esse tema. O ITA trouxe uma reflexão extremamente atual e importante para você que será um futuro engenheiro formado pelo ITA. A engenharia como uma área da ciência pressupõe a ética, pressupõe a responsabilidade. Em muitas das nossas aulas, nós falamos sobre a importância da ética vinculada à ciência. Ciência essa que estaria vinculada à tecnologia, ao meio ambiente, à saúde e à engenharia. A engenharia como uma dessas ciências que precisa do uso ético, do uso responsável para promover as grandes benfeitorias que o mundo proporciona. Então veja, pessoal, que o tema que o ITA nos trouxe foi sobre a responsabilidade da engenharia frente aos problemas do mundo contemporâneo. Queria que a gente entendesse um pouquinho o contexto do uso dessa palavra responsabilidade. Falamos muito nas nossas aulas sobre o Hans Jonas e o seu princípio da responsabilidade. Esse filósofo, que já foi inclusive utilizado em uma outra prova do ITA, em um dos seus textos motivadores, quando ele trouxe uma reflexão sobre a influência do medo, falava um pouco sobre como a geração atual precisa fazer um uso responsável dos recursos naturais, pensando no seu compromisso com as gerações futuras. Então, a prova de redação do ITA sempre cobra uma relação muito grande com os textos da coletânea. Neste ano, diferente do ano passado, tivemos somente 2 textos da coletânea e esses textos se articulam muito bem. Vejam, pessoal, que o primeiro texto ele faz uma referência ao projeto Manhattan, que teve aí como líder o físico Oppenheimer. Pessoal, uma discussão muito atual, dada aí o lançamento do filme Oppenheimer, que aconteceu aí no meio do ano deste ano. E eu queria ressaltar também algo que nós falamos em sala. Pessoal, o nosso grande mestre da física, o Carlos Eduardo, nosso amigo Cadu, ele fez um programa do FB Online chamado Fala Mestre, em que ele falou sobre o Oppenheimer, explicou um pouquinho do contexto histórico do projeto Manhattan, ele falou um pouco sobre o funcionamento da bomba atômica e ele discutiu sobre a ética científica. Ética científica é essa que tem tudo a ver com a responsabilidade da engenharia. Então, no item 1, a gente entende como o uso do Oppenheimer foi aí citado pela prova do ITA para falar um pouco dessa relação entre o uso ético do conhecimento científico, entre o uso ético da engenharia. Engenharia essa que criou grandes construções, fez muitas benfeitorias que são ótimas para o bem-estar da sociedade mundial, mas que, por exemplo, na bomba atômica, lá na Segunda Guerra Mundial, foi utilizado para destruição em massa. Então, esse potencial destrutivo citado pelo próprio Oppenheimer, quando ele fala, agora tornei-me a morte, a destruidora de mundos. Então, veja que ele cria essa reflexão sobre a ciência que deveria ser utilizada para o bem-estar da população, está sendo utilizada para a destruição da humanidade. Essa mesma dicotomia entre o bem-estar da sociedade e o uso destrutivo foi utilizado aí na discussão do item 2. O item 2 traz uma carta escrita por Santos Dumont, conhecido aviador, que fala um pouco sobre como a sua criação, a sua invenção, a aeronáutica, o avião, que deveria ser utilizado para facilitar a locomoção de pessoas, que poderia ser utilizado pelos estados-maiores e seus exércitos, mas no sentido do esclarecimento, da locomoção, e foi utilizada para a guerra, foi utilizada de maneira antiética e irresponsável para atacar cidades indefesas, com crianças, com idosos, com mulheres, para atacar hospitais. Então, a gente entende que os 2 textos fazem uma reflexão dicotômica entre a engenharia, ou mesmo ampliando um pouco mais a ciência, que foi criada para o bem-estar da sociedade, e o uso irresponsável e antiético dessa engenharia para a destruição em massa, para a guerra.
Veja então, pessoal, que a prova de redação do ITA sempre pede para você fazer uma relação com os seus conhecimentos e os conhecimentos da coletânea. Então, essa interpretação é extremamente importante e deveria ser utilizada em pelo menos um dos seus argumentos. Então, a gente entende aí o comando de proposta com 3 palavras-chave que trazem direcionamentos muito importantes. A gente pode pensar em cima da palavra responsabilidade e entender esse contexto de uso responsável em relação às guerras, às armas nucleares, às armas químicas, o uso ético da engenharia, o uso para a solução de problemas sociais, o uso ambiental ou até mesmo a tecnologia que promoveria o bem-estar. Então, essa palavra responsabilidade seria uma palavra positiva, que pressupõe, então, que o uso da engenharia deveria ser um uso positivo, um uso responsável. A questão da engenharia, a gente entende essa palavra como uma área do conhecimento, uma área da ciência que tem diversos vieses, tem diversos direcionamentos. Então, você poderia pegar um pouco do uso responsável das várias engenharias, a engenharia química, a engenharia civil, a engenharia aeronáutica, a engenharia de energias renováveis, a engenharia ambiental, a engenharia computacional. Cada uma dessas áreas poderia criar uma linha de raciocínio, uma discussão sobre o uso responsável da engenharia em cada uma dessas áreas. E não podemos esquecer aí a palavra problemas. Veja, pessoal, que a responsabilidade da engenharia frente aos problemas da humanidade seria uma responsabilidade ética, uma responsabilidade positiva. Então, temos uma palavra positiva, a palavra responsabilidade, e uma palavra negativa, a palavra problemas. Entendemos, então, que a responsabilidade da engenharia seria algo positivo para o enfrentamento de problemas. Mas seguindo o contexto dos textos motivadores, dos itens da coletânea, poderíamos pensar também no uso irresponsável da engenharia que tem gerado problemas. Então temos aí uma dicotomia que pode ser utilizada pelo aluno para criar uma contra-argumentação, para criar um jogo de ideias, para criar uma reflexão um pouco mais crítica. Reflexão essa, pessoal, que poderia ser baseada em vários problemas. Poderíamos falar das guerras, poderíamos falar da tecnologia em relação aos algoritmos, poderíamos falar dos problemas ambientais, poderíamos falar dos problemas de saúde, poderíamos falar do contexto de produção industrial. Então, cada uma dessas áreas, cada um desses problemas pode criar uma reflexão dicotômica. Quando a gente pensa, por exemplo, que a engenharia foi criada para promover o bem-estar da sociedade, porém está sendo utilizada em guerras, a gente vê esse uso irresponsável, esse uso sem responsabilidade que acarreta problemas, acarreta a destruição em massa. Estamos vivenciando agora 2 conflitos mundiais que ilustram muito bem o uso da engenharia de maneira maléfica. O conflito entre Israel e Palestina, o conflito entre Rússia e Ucrânia, mostram esse uso da tecnologia para a guerra, esse uso da engenharia que construiu tanques, que construiu drones, que tem construído mísseis de alcance muito grande, que tem criado aí vários contextos para a proteção da população, né? A gente lembra aí, por exemplo, do domo de ferro que é utilizado por Israel como uma bateria antiaérea para a proteção da sua população. E aí a gente lembra de alguns filmes que você poderia utilizar para ilustrar também. O próprio filme Oppenheimer, o filme Não Olhe Para Cima, que faz uma discussão muito bacana sobre a falta de credibilidade da ciência na sociedade contemporânea. Podemos lembrar também do filme Vingadores Era de Ultron. Pessoal, você que gosta de filmes de super-heróis, no filme Vingadores, um robô que foi criado para proteger a Terra, ou seja, um uso responsável da engenharia e da tecnologia, quis desenvolver e quis promover a extinção da raça humana. Olha como ilustra muito bem esse uso destrutivo da engenharia. Podemos lembrar da história também, quando a gente pensa na Segunda Guerra Mundial e o uso da própria bomba atômica, das armas químicas. A gente pode lembrar da corrida espacial que foi desenvolvida durante a Guerra Fria, e você pode até trazer para o contexto atual, pessoal. A gente tem aí um grande empresário
internacional, o Elon Musk, né, e sua SpaceX, que está tentando conquistar o mundo, tentando conquistar outros planetas, fazer viagens intergalácticas, como a engenharia tem sido utilizada nesse sentido de poder promover o conhecimento fora do planeta Terra, mas tem sido utilizado também para a destruição em massa em guerras. Outro contexto que a gente deve lembrar, pessoal, é esse contexto do uso da tecnologia. A engenharia de software, a engenharia computacional, ela tem sido utilizada de maneira irresponsável por muitos governos ditatoriais. A gente não pode esquecer aqui do grande filósofo, historiador contemporâneo Yuval Harari, em suas obras Homo Deus e 21 lições para o século XXI, ele fala muito sobre a ética, a responsabilidade no uso da tecnologia. Tecnologia essa que pode prejudicar, por exemplo, ao ser utilizada por governos ditatoriais. Quando a gente tem hoje toda a situação do Big Data e a grande quantidade de informações que são disponibilizadas para a internet, essas informações podem ser utilizadas contra a humanidade. Então, a tecnologia que foi criada para o bem-estar da população tem sido utilizada contra a população, pode ser utilizada em prejuízo da população por governos ditatoriais. Também devemos lembrar aí o grande cientista Carl Sagan, na sua obra Mundo Assombrado pelos Demônios, ele discute muito sobre esse uso antiético que alguns governos podem fazer da ciência. A ciência, que é a vela que ilumina a escuridão, pode ser utilizada de maneira negativa por alguns governos. Converge muito com essa linha de raciocínio do Yuval Harari. Outro âmbito de discussão importante é a questão ambiental. Pessoal, o ITA anunciou que aqui, na sua sede no Ceará, ele pretende criar o curso de energias renováveis, engenharia de energias renováveis. Isso mostra a preocupação ambiental da engenharia. Engenharia essa, pessoal, que tem sido utilizada para conseguir minimizar os efeitos das mudanças climáticas. Engenharia essa que tem sido utilizada, por exemplo, para detectar algumas catástrofes, alguns problemas ambientais, como tsunamis, que tem sido utilizada para construir prédios que possam continuar em pé, que possam não ruir, mesmo sofrendo terremotos, furacões. Então, essa mesma engenharia que foi criada para proteger os seres humanos de eventos climáticos tem prejudicado o meio ambiente. Para a produção industrial, por exemplo, a gente tem o desenvolvimento em massa de produtos que são descartados inadequadamente e geram poluição. Poluição essa que é feita pela queima de combustíveis fósseis que geram gases que vão prejudicar o efeito estufa. Então, há necessidade de pensar a engenharia ambiental para o uso ético, para o uso responsável. Um uso que promova, por exemplo, a popularização de energias renováveis, como a energia solar, a energia eólica, que possam diminuir o uso de combustíveis fósseis. A gente está vendo aí a popularização dos carros elétricos. Então, a engenharia tem sido utilizada de maneira responsável para superar problemas ambientais, mas nessa relação dicotômica ela também pode acabar prejudicando o meio ambiente em várias outras situações. Aí a gente lembra, por exemplo, dos 17 ODS, que são os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis criados pela ONU para tentar promover esse desenvolvimento sem prejudicar o meio ambiente. E claro, nesse contexto, pode-se ressaltar as ideias do Hans Jonas, né, o princípio da responsabilidade. E não dá para esquecer também do uso da engenharia e da tecnologia vinculada à saúde. A responsabilidade do uso da engenharia no âmbito da saúde para superar alguns problemas. Por exemplo, o uso da engenharia para minimizar alguns efeitos de algumas doenças degenerativas. A ilustração do físico teórico Stephen Hawking mostra muito bem isso. Ele utilizava máquinas da engenharia para poder se locomover, para poder se comunicar, e por causa dessa engenharia, desse desenvolvimento tecnológico, ele pôde fazer grandes descobertas e desenvolver muito a ciência.
Podemos lembrar do uso da engenharia na criação de exoesqueletos que possam auxiliar deficientes físicos a se locomoverem. Uma reportagem do programa Fantástico mostrou uma repórter deficiente física que pôde andar pela primeira vez depois de 32 anos em uma cadeira de rodas com o auxílio de um exoesqueleto com um maquinário que utilizava alguns motores nas articulações e com isso ela pôde andar, ela pôde ficar em pé. Olha como a engenharia tem sido utilizada a favor da saúde por meio do desenvolvimento de robôs que auxiliem em cirurgias. Então temos muitos exemplos desse uso responsável da engenharia para a superação, para o enfrentamento de problemas. E aí a gente deve lembrar, por exemplo, alguns repertórios que você poderia utilizar. Filmes como Estrelas Além do Tempo, que apresentam um pouco das cientistas da NASA. A gente pode lembrar, por exemplo, do seriado The Big Bang Theory, que mostra o contexto ali de alguns físicos teóricos e de um engenheiro. Um dos personagens é um engenheiro, o personagem Howard. Ele se torna engenheiro da NASA. Você pode mostrar um pouco das contribuições dele, das ações responsáveis. Então, a gente tem uma temática, pessoal, de reflexão muito importante para você que irá se tornar um engenheiro formado pelo ITA. Reflexão essa que devemos lembrar é dicotômica. Você pode trazer essa ideia da responsabilidade para o gancho positivo no enfrentamento de problemas, ou pode puxar mais para o âmbito negativo, mostrando como a ética na engenharia é importante para evitar problemas como esses citados nos textos motivadores. Então a gente entende que essa reflexão dicotômica deve ir para o seu texto, trazendo aí uma discussão sobre a ética no desenvolvimento da engenharia. Então é muito importante você, candidato, ter utilizado esses textos motivadores para criar essa discussão sobre a guerra, como nós falamos, mas pode ampliar também outras vertentes de discussão, como a gente citou, a questão ambiental, a questão industrial, a questão da tecnologia e dos algoritmos. Então, você tem uma temática bem ampla que permite alguns vieses de discussão, mas é importante pensar nessa reflexão dicotômica entre a responsabilidade como algo positivo e os problemas como algo negativo. Então, a responsabilidade para o enfrentamento de problemas ou a responsabilidade no uso para evitar problemas. Essas linhas de raciocínio devem estar presentes na sua redação. Então, a gente sai aqui do nosso comentário da prova muito feliz, porque na nossa última aula, nas turmas ITA, eu e o professor João Saraiva citamos a importância de ler um pouco sobre ciência. A engenharia é uma área da ciência, todas as discussões sobre ciência foram citadas por nós. Nessa última aula, nós falamos do filme Oppenheimer, nós falamos do Hans Jonas e nós pedimos para todos os alunos da turma ITA do Farias Brito assistirem ao programa Fala Mestre, feito pelo nosso grande professor Carlos Eduardo, o Cadu. Então, quem assistiu a esse Fala Mestre, quem conhecia o contexto do filme, conseguiu fazer uma excelente redação. Então, a gente sai muito tranquilo, seguros de que vocês fizeram uma excelente prova, porque tiveram a melhor preparação possível para essa prova de redação.